Olimpíada Brasileira de Astronomia, edição 2019, nível 4, questão 1. A luminosidade de uma estrela é uma característica própria dela e depende apenas do seu raio e da sua temperatura superficial. Já o seu brilho depende da distância dela até nós. Podemos comparar a luminosidade de uma estrela à potência de uma lâmpada comum. Uma lâmpada de 60 watts acesa, por exemplo, terá sempre 60 watts a qualquer distância que esteja de nós. No entanto, ela será mais brilhante quanto mais perto estiver de nós. A luminosidade L de uma estrela é proporcional ao seu raio R elevado ao quadrado e a sua temperatura T superficial elevada à quarta potência. Se adotarmos as unidades solares, ou seja, se medirmos L em unidades de luminosidade solar, L-Sol, R em unidades de raio solar, R-Sol, e T em unidades de temperatura solar, 6.000 Kelvin, podemos escrever uma equação para calcular o raio de uma estrela em comparação com o raio do Sol. L é igual a R ao quadrado, que multiplica T à quarta. Vamos escrever aqui, antes de continuar o enunciado, L igual a R ao quadrado, que multiplica T à quarta. Se tirarmos a raiz quadrada dos dois lados desta igualdade, nós ficamos com raiz de L igual a raiz de R ao quadrado. É o próprio R que multiplica raiz de T à quarta é T ao quadrado. Isolando o R em um dos lados da igualdade, nós ficamos com R igual a raiz de L dividido por T ao quadrado, que é a expressão dada no enunciado da questão. Prosseguindo, vamos dar um exemplo. Spica da constelação de Virgem é 12.100 vezes mais luminosa do que o Sol. L igual a 12.100 L-Sol. E possui temperatura superficial de 22.200 Kelvin. Temperatura igual a 22.200, divide por 6.000, que é a temperatura superficial do Sol. Isso nos dá que T é igual a 3,7 T-Sol. Logo, o raio de Spica vai ser raiz de 12.100 dividido por 3,7 ao quadrado. Isso vai dar 110 dividido por 13,69, que dá aproximadamente 8 raios solares. Pergunta 1A. Agora que você já sabe calcular o raio de uma estrela, calcule o raio de uma estrela com 10.000 vezes a luminosidade do Sol e temperatura superficial de 12.000 Kelvin. O enunciado da questão já explicou bastante coisa sobre do que se trata a luminosidade de uma estrela e como estimá-la com base em algumas informações fornecidas. A luminosidade é a medida da energia eletromagnética, por exemplo, a luz, emitida por uma estrela por unidade de tempo. No caso da pergunta 1A, são fornecidos a luminosidade e a temperatura. Luminosidade 10.000 vezes a do Sol, temperatura é 12.000 Kelvin, que nós sabemos que é 2 vezes a temperatura superficial do Sol. Aplicando a expressão que relaciona o raio de uma estrela à sua luminosidade e a sua temperatura superficial com os valores fornecidos, nós temos luminosidade 10.000 vezes a do Sol, dividido por 2 vezes a temperatura do Sol ao quadrado, a raiz de 10.000 é 100, 2 ao quadrado é 4, isso vai nos dar que o raio dessa estrela será 25 vezes o raio do Sol. Pergunta 1B. Calcule o raio de uma estrela
com 0,04 vezes a luminosidade do Sol e temperatura superficial de 24.000 Kelvin. Temos aqui os dados fornecidos e o que nós precisamos fazer para resolver é uma questão simples. Só precisa ter o entendimento do enunciado. O que nós precisamos fazer agora é substituir. O raio dessa estrela será, portanto, raiz de 0,04 dividido por 4 ao quadrado. Eu já fiz a conta e essa raiz quadrada dá 0,2. 4 ao quadrado são 16. Logo, nós encontramos que o raio dessa estrela será 0,0125 vezes o raio do Sol. Você pode inverter esse parâmetro. Está dividindo, ele passa para cá multiplicando. Você vai encontrar esse resultado que o raio do Sol é 80 vezes o raio dessa estrela. Me parece mais compreensível expressar dessa forma, tá? E o resultado é equivalente. A resposta final já estava dada aqui e é isso.